Olá, espero que esteja tudo bem com você. Seja muito bem-vindo aqui na Rede Super de Televisão. Esse aqui é o nosso podcast Pode Crer e é um prazer te receber. E é com muito prazer que nós estamos recebendo também uma cantora, eu acho assim, ela é uma das cantoras mais queridas do cenário gospel, Gabi Sampaio. Gabi, seja bem-vinda. Obrigada, pastor. Que prazer estar com você. Ó, quando eu ia te anunciar aqui, me veio na cabeça assim, tem um pastor muito querido aqui em Contagem, chama Euzi, e outro dia ele foi anunciar uma cantora que estava lá, muito querida também, né? Que era a Gabriela Rocha. Ele Eu falou, estava no evento. Você estava no evento? Eu cantei à tarde. Ah, olha só, e ele chamou Bruna Carla. Aquele pastor, ele é um amável, já tive a oportunidade de pregar lá na igreja dele. E aí ele chamou Bruna Carla. E ela, tão simpaticamente, ficou ali. Já aconteceu isso com você? Nossa, demais. Gabriela Rocha, eu pensei que se fosse eu, ele com certeza ia ter me chamado de Gabriela De Gabriela Rocha. Mas de vez em quando isso acontece. Ou então a pessoa fala assim, nossa, eu amo tanto as suas músicas, aquela música Atos 2 é ótima. Aí eu, que benção. É ótima mesmo. E faz parte, né, isso aí. Com certeza. Gabi, olha, você é uma daquelas pessoas, assim, quando a gente vai perguntar alguma coisa, principalmente quando a gente foi preparar para o programa, a primeira coisa quando a gente fala seu nome para a pessoa, fala assim, cara, você conhece um pouco da Gabi Sampaio? A pessoa fala assim, Gabi Sampaio. Que legal. Todo mundo assim com muito carinho. O Sim. pessoal tem um carinho muito grande por você saber disso. E pelas suas canções também. Você é aqui de Belo Horizonte mesmo? Eu sou, na verdade, eu sou brasiliense. Você é brasiliense. É, mas eu moro aqui em BH desde que eu tinha 2 anos de vida, então eu sou mineira, né? Você é mineira. Sou. Você é mineira. E o seu ministério começou, obviamente, aqui em Belo Horizonte. Sim, também. O meu pai é o pastor Daniel Sampaio. A igreja é ali no Barreiro, Igreja Batista Central do Barreiro. Eu cresci ali. Cresci aprendendo a servir a Jesus e me envolvendo na música dentro da igreja, na igreja local com os meus pais. Sim. E desde quando você era pequena, quando você era uma criança ainda, hoje você já é mãe, você é muito nova ainda, mas você é mãe, você é esposa, você já tem outras experiências. Sim. Mas quando você era criança, ali naquela sua primeira infância, você já olhava para o púlpito assim, olhava para quem estava cantando na igreja e falava, eu vou cantar? É engraçado porque a minha família é totalmente pastoral, né? Os meus avós dos 2 lados, todos os meus tios, minha família inteira serve a Jesus mesmo. E eu cresci assistindo minha família servindo a Jesus. Não tem outra coisa que as pessoas da minha família fazem, sabe? O que elas fazem é isso. E eu olhava para minha família e falava assim, eu vou fazer igual eles. Eu vou viver para Jesus, igual os meus avós, igual os meus pais, os meus tios. Eu não sabia ainda exatamente o que seria a música, embora eu gostava muito, já sempre fui muito musical, né? Sempre gostei muito de cantar. Meu tio Du, lá de Recife, ele é um ministro de louvor incrível. E eu acho que eu me inspirava muito nele. Então eu olhava para ele fazendo louvor, o céu descendo, aquela atmosfera, e eu falava assim, e ele é intenso, eu acho que essa minha parte veio dele, sabe? Eu acho que eu peguei dele. E eu olhava e falava assim, eu quero causar isso, eu quero trazer o céu para a terra desse jeito. E aí, aos pouquinhos, foi acontecendo, né? Sim. Olha, uma coisa que eu sempre pergunto quando vem aqui no programa, uma pessoa que já nasceu num lar evangélico e que principalmente foi criado nesses bastidores da igreja, né, que o pai é pastor, que toda a família é envolvida na igreja. E às vezes a gente percebe que algumas pessoas, elas demoraram mais para ter uma experiência com Deus dentro deste ambiente, enquanto que outras pessoas que às vezes vieram para Jesus depois já de um tempo que não é de uma família assim evangélica, de igreja, às vezes foi na igreja na primeira semana já teve uma experiência de transformação, um choque mesmo de realidade. Você olhando para a sua vida, você consegue lembrar desse momento de virada de chave, assim, dessa primeira experiência sua com Deus? Você fala, não, tudo bem, minha família é uma bênção, todo mundo ora, todo mundo está servindo a Deus, mas isso aqui que aconteceu comigo agora é uma coisa diferente. É engraçado porque tem hora que eu falo assim, gente, eu era predestinada, não tem condição. Porque desde muito novinha, eu sempre gostei de coisa de igreja. Eu sempre gostei de estar na igreja, de estar envolvida nesse lugar, sabe? Eu sempre tive muito desejo
de fazer isso. E eu tive esse encontro com Jesus muito cedo. Eu acho que essa que é a alegria da minha vida, sabe? O privilégio. Eu lembro quando eu tinha 9 anos de idade. Teve um acampamento, uma coisa assim, sobrenatural. O céu desceu. E aí foi... Minha tia estava ministrando, inclusive. E aí foi aquele momento que falou assim, ó, se você quer entregar sua vida a Jesus, viver para Jesus pro resto da sua vida. E eu lembro, eu pequenininha, chorando lá na frente, dizendo que eu queria entregar minha vida para Jesus. Logo depois disso, eu tive vários grandes momentos, né, com Deus. O mais marcante, assim, que eu acho que foi justamente quando eu me descobri no ministério, foi na adolescência. Porque foi um momento que eu mergulhei mesmo, eu mergulhei em Jesus. Eu passava horas no meu quarto, no meu tecladinho, cantando para Jesus, orando, lendo a Bíblia. Foi nesse tempo que eu fui batizada no Espírito Santo. Tudo aconteceu, assim, de muito intenso com Jesus. Eu já escrevia músicas, né? Eu lia os versículos e eu ficava tão apaixonada que eu criava música em cima deles. Então, a minha adolescência ali, meus 15, 16 anos, foi um tempo muito marcante, mesmo. Olha, só fantástico você dizer esse relato aí, porque o queridíssimo Danduque, tem um vídeo dele muito interessante. Eu até acompanhei esse vídeo a primeira vez no Instagram do Juninho, aqui, marido da Amandinha, que ele fala assim, olha, tem grandes ministérios hoje que estão acontecendo no mundo que eles foram gerados num quartinho, assim, em oração, na beirada da cama. Isso faz muita diferença. Esse lugar no secreto, sabe? A gente ouve muito isso, né? Que você só consegue passar o que você tem. Você só consegue levar as pessoas para um lugar que você já foi. Então, eu encontro Jesus, sabe? Nesse lugar, só eu e ele. Eu tenho prazer em encontrar com ele. Eu até falo que é rápido esse meu encontro, sabe? Eu posso estar em qualquer lugar, em qualquer situação. Quando eu sinto algo assim que me leva para Jesus, é instantâneo, eu vou, sabe? Eu já sei acessar essa portinha que me leva para perto. E eu acho que isso é essencial para a gente poder levar as pessoas para esse mesmo lugar, sabe? Para causar a igreja essa mesma intimidade, esse mesmo, já que a gente já sabe acessar, a gente abre a porta para eles passarem, né? Sim. Olha, você falou aí do seu tio, né, lá de Recife, que tinha muita musicalidade, a sua tia estava ministrando no acampamento. Inclusive, quantas coisas acontecem em acampamento, né? Acampamento é tudo de bom. Eu já vi outros relatos igual o seu, sim, de experiência com Deus. Ó, foi um acampamento eu tive que vários. eu estava lá. Você falou da sua família. Quem são suas inspirações? Teve alguém que te inspirou? Eu vi que você fez muita coisa com a Nívia Soares, né? Que é uma pessoa também, quando as pessoas falam assim, a Nívia é especial, eu falo assim, a Nívia é espiritual. É né? isso mesmo. Nívia Soares é uma pessoa maravilhosa, e o Gustavo também. Quem que te inspirou? Eu tenho várias inspirações, assim. Eu cresci aqui em BH, né? Então, aquele movimento de adoração que aconteceu aqui, tanto na Lagoinha como na Igreja Batista de Contagem, Heloísa Rosa, Cirilo, David Keelan, Nívia. Eu lembro que minha mãe me levava para os eventos. Eu ia junto com a minha mãe, né? Porque ela ia e eu ia junto nos congressos, nas 24 horas de adoração lá na Igreja do Cirilo. E eu olhava para aquilo, eu fui envolvida mesmo nesse lugar, sabe? Desde muito nova. Então, essas pessoas são inspiração para mim, de verdade. Hoje eu tenho essa alegria porque eu fui vizinha da Nívia. Olha só. Quando eu tinha uns 20 anos, mais ou menos, foi bem quando eu fui estudar fora. Eu estudei no IHOP, lá em Kansas City, né? Sim. E aí, um pouquinho antes, a gente começou a ter amizade. Aí eu frequentava a casa dela, as células na casa dela, gente. Aí sabe quando a sua admiração é ainda maior, porque aquilo que você vê, a pessoa, ela é ainda mais crente do que você assiste. É ainda mais cheia de Deus do que você assiste, sabe? Isso é muito incrível. Então, a Ana, que agora a gente está mais perto, né? Tem sido uma alegria assistir essas pessoas e ver o amor por Jesus, a vida de santidade, a vida de devoção, sabe? Que é inspirador, não tem jeito. E você consegue ver, assim, porque você está falando de pessoas aí que, apesar de serem novas ainda, igual é a Nívia, a Ana Paula, mas elas já atravessaram uma geração, né, inspirando as pessoas. Você consegue entender isso na sua vida também? Assim, você se inspirou em algumas pessoas, como você disse aí, o caso do nosso queridíssimo pastor Antônio Cirilo, que é um homem que
que me inspirou muito também, que cuidou de mim a vida toda. Estou na posição de pastor hoje por causa dele, assim. Oh, que legal. Então, é uma pessoa que eu amo demais. Mas você consegue ter essa percepção de que hoje você inspira outras pessoas e você tem esse cuidado? É engraçado porque eu e meu marido, a gente estava falando sobre isso esses dias. A gente vai tendo essa noção aos poucos, eu acho, assim. Eu sempre tive esse coração de que eu quero influenciar. Eu quero influenciar para o bem, sabe? Eu quero influenciar para uma vida de devoção a Jesus. Eu quero influenciar para esse lugar de entrega total, sabe? Porque eu acho que hoje em dia está tão aberto, né? Porque Jesus nos ama tanto e a gente pode ser como a gente quiser, mas eu acredito que o amor transforma. E ele faz com que a gente mude até o jeito de pensar, o jeito de falar, o jeito de vestir. O amor transforma tudo. Um amor de marido e mulher faz isso. Imagina o amor de Jesus. Então, eu gosto, eu sou feliz de saber que hoje eu posso inspirar as pessoas nessa vida com Jesus, porque Paulo falava isso, né? Pedro falava, gente, me imita, tipo assim, faz igual eu faço. Então, se a gente está vivendo uma vida baseada na palavra, se a gente está vivendo uma vida de devoção a Jesus, então, por favor, aprenda com isso, aprenda com coisa boa. Eu acho que essa é a minha sensação, sabe? Eu lembro um dia, estava muito difícil para mim ainda essa coisa de fã, de seguidor, essa coisa assim de foto e tal. Na minha cabeça era difícil de entender essa posição, que não era idolatria, mas também como eu vou contornar, como eu vou fazer. Até que um dia eu ficava falando, não, eu não quero isso, eu não quero fama. Entenda o sentido, eu não quero ser conhecida. Sim. E aí, um dia eu estava dentro do avião, e aí Deus me falou assim, como é que as pessoas vão se inspirar em você sem te conhecer? Como é que você vai ser uma inspiração para as pessoas sem que elas te vejam, né? Então, não está tendo sentido essa sua fala. Aí foi a hora que eu olhei e falei assim, não, Deus, então se é para aprender alguma coisa comigo, então que aconteça. Eu vou aceitar o que for. Fantástico. Fantástico você falar isso, porque às vezes esse ambiente da igreja, sim, ela coloca algumas traves em alguns nomes, né, que as pessoas vão deixando de usar e não querem se aceitar daquela forma ali, porque acham que vai ser um problema, como ser artista, por exemplo. Sim. Né? Se a gente olhar, muitas vezes, eu já vi ministros de louvor falando, não, eu não sou artista, eu não sou artista. Aí a gente pensa, mas você não faz arte? Então você é um artista. Deus, ele te deu a arte. Né? A questão da fama também, a mesma coisa, né? Olha, mas se você não ficar conhecido, se você não ficar famoso, como que as pessoas elas vão te seguir como exemplo? Então é fantástico assim o que Deus falou com você e você ter conseguido captar isso aí, porque isso quebra barreiras, né? Porque eu tava a minha cabeça entrou em parafuso, é o que a gente aprende na igreja, né? Tipo assim, você não vai querer isso, mas nessa posição onde a gente está agora, quanto mais gente me ouvir, mais eles vão ouvir sobre Jesus, mais eles vão ouvir sobre uma vida de devoção, uma vida de amor ao noivo, sabe? Uma vida de noiva apaixonada por Jesus. Então, que me ouçam, eu quero facilitar para que as pessoas possam encontrar Jesus dessa maneira também, sabe? Eu quero ser uma facilitadora, assim. Eu quero ser uma porta aberta para que a pessoa descubra Jesus e se entregue totalmente, igual um dia eu fiz e mudou minha vida, sabe? Então, eu entendi isso, que quanto mais eu entender que eu preciso da excelência de Jesus, e quanto mais eu entender que as pessoas me ouvirem, elas vão receber de Jesus, melhor. Sim. Ó, você fala assim que a visão do seu ministério é aproximar a igreja de Deus. Sim. Você acha que a igreja está afastada de Deus ou você falou essa frase no sentido de se aproximar sempre, cada vez mais? Eu acho que é de aproximar sempre, cada vez mais, porque nós que somos líderes naquele momento, né? De certa forma, a gente tem uma visão mais ampla para poder trazer as pessoas para pertinho, sabe? Eu sempre penso que a pessoa que está me assistindo no domingo, ela passou a semana inteira trabalhando, cuidando de casa, confusão, provavelmente nem teve muito tempo para ler a Bíblia.
Nem teve muito tempo para falar com Deus. Nem teve muito tempo para isso. E aí, aquele momento que ele vai para a igreja, às vezes é o único momento da semana que ela vai ter um momento, tipo assim, aquele momento de se conectar com Jesus. E, na verdade, eu até uso essa frase porque quando eu em 2014, eu fui para Israel pela primeira vez. Eu tinha acabado de voltar do IHOP, aquela coisa toda. E aí, no primeiro dia, a guia que estava lá com a gente, ela falou assim que a palavra que eles usam para o sacrifício, né, não é sacrifício. A palavra significa oferta de aproximação, que é para aproximar a gente de Deus e Deus da gente. E aí, naquele momento que ela falou aquilo, ligou uma chavinha na minha cabeça de que o meu papel é fazer essa aproximação, trazer, se você já está perto, para mais perto ainda. Se você está longe, para mais perto ainda, sabe? Tipo assim, te trazer para ter esse encontro, de olhar nos olhos de Jesus e perceber Ele no ambiente, como se fosse isso. Fantástico. Olha, a gente percebe você contando aí, você falou assim que você estudou lá no IHOP, né? Fala IHOP mesmo? IHOP. IHOP, né? Isso. IHOP, em Kansas City. Foi uma experiência fora do Brasil e eu conheci outras pessoas que também estudaram lá. Sim. E eu não sei, parece que realmente tem uma diferença muito grande quando a pessoa vai lá para fora, estuda. Parece que ela volta com uma chave virada, assim, vamos dizer assim, né? Como que foi a sua experiência lá, Gabi? Como é que foi estudar lá? O que você captou lá, que você falou assim, ó, é isso aqui dá para fazer lá no Brasil? É engraçado porque eu acho que são tantos motivos para isso acontecer, né? A coisa de estar imerso naquele momento com Jesus, de todo mundo estar falando a mesma língua, eu acho que tudo isso ajuda a você fazer daquela uma experiência marcante, né? Para mim foi marcante demais, porque eu tinha pensado em ir para o CFNI antes, né? Para o Cristo para as Nações, o mesmo que a Ana fez. Eu cheguei a fazer a fazer toda a aplicação e eu fui aprovada, mas eu senti que não era para ir. Então eu parei, falei, não, agora não. E aí eu comecei a fazer psicologia, eu sou psicóloga, né? O IHOP foi no meio da psicologia, eu tranquei, fui para lá e voltei. E aí um dia eu estava assistindo a casa de oração online, vi lá a aplicação, falei assim, vou aplicar, vou ver o que vai dar. E, em 2 meses eu já estava aceita, já tinha tudo acontecido e eu nem tinha pensado, processado direito o que estava acontecendo. Foi sem querer, assim. Foi, vou tentar e foi. E o meu tempo no IHOP foi tão importante porque parece que tudo que já estava aqui dentro é como se Deus tivesse montado o quebra-cabeça de quem eu sou. Estava tudo solto. Eram várias coisas que eu já era e eu não sabia que era para usar no ministério. Eram vários pedaços de mim que eu já era e eu não sabia que fazia parte de quem eu sou e da minha mensagem, sabe? Então foi aquele lugar no lugar de oração, no lugar de adoração e leitura da palavra, porque lá é isso que você faz. Você fica dentro da casa de oração, orando, adorando, lendo a palavra de Deus. Naquele lugar, eu fui me descobrindo em Jesus. Eu nem descobri tantas coisas novas, eu mais descobri as coisas que já estavam em mim, sabe? Então, foi quando eu comecei a entender que não, quem eu sou, aquilo que eu penso, a forma como eu me expresso, as coisas que eu sinto, que às vezes eu acho que é da minha cabeça, na verdade era o Espírito dizendo, sabe? Foi juntando tudo isso. Então, quando eu voltei com o quebra-cabeça bem montadinho, assim, sangue nos olhos, falei, eu já sei o que é pra eu fazer. Então, eu já vim diferente. Sim. E você acha que a psicologia, o fato de você ter feito psicologia, é uma coisa que você fez e depois você meio que arrependeu, falou, não é isso aqui que é para mim? Ou você acha que hoje você olha e fala como isso me ajudou nesse meu processo de evangelização, de cuidar das pessoas? Na verdade, eu fiz psicologia pensando no ministério. Eu vi que eu tinha jeito para coisa, né? Eu vi que eu tinha facilidade com essas matérias, pelas coisas que eu já tinha visto na escola mesmo, no ensino médio, né? E aí, quando eu pensei o que eu vou fazer, eu falei, vou fazer psicologia mesmo. E aí, na verdade, o meu sonho era ser médica. O sonho da minha vida é ser médica. Mas eu tive esse encontro com Deus. Foi um dia específico que eu entreguei para Jesus meu sonho e eu entendi que era para eu fazer dos sonhos dele os meus. E aí eu entreguei meu sonho mesmo. Foi uma entrega mesmo da minha vontade, do meu desejo. Então, a partir desse dia, tudo que eu fiz foi pensando no que seria bom para a mensagem. O que seria importante, o que Jesus queria
que eu tivesse, entendeu? Sim. E a psicologia foi isso. Então, eu fiz a psicologia e desde os primeiros dias, tudo que o professor falava, eu já pensava, nossa, isso dá uma palavra, nossa, isso dá uma música, isso dá um... Então, a psicologia, para mim, veio complementar mesmo. Então, eu acho que hoje eu uso a psicologia, já que hoje eu não atuo mais nela, eu uso a psicologia no tratamento com as pessoas, na análise rápida que eu tenho da igreja, o que a igreja precisa. E na escola de ministros, eu tenho uma escola para ministros de louvor, então eu acho que a psicologia veio para ajudar essas pessoas a entenderem a parte humana e a parte espiritual, sabe? Conseguir ajudar essas pessoas a saírem e se conhecerem para poder viver as suas mensagens autênticas em Jesus, sabe? Sim. Olha, tem um poeta brasileiro que ele disse assim, cada um mais ou menos a frase, parafraseando o que ele falou, cada um sabe as dores e as delícias de ser o que é. Sim. Né? Você que é uma ministra de louvor, mãe do Theo, Sim. esposa do Pedro, Isso. tem uma vida ativa, tem uma agenda muito grande. Sim. Como que é para você conciliar tudo isso? Ser esposa, ser mãe e, ao mesmo tempo, estar à frente de um ministério muito relevante, muitas agendas para cumprir. Como é que você fica nisso aí? E você que é psicóloga, já entende de mais coisas que a gente, você cuida da sua saúde mental, como é que você pega tudo isso aí? Ai, é uma loucura. É uma loucura total. A gente está num momento agora, né, que tem muita agenda. Voltou à vida, né? Eu tive o Theo na pandemia. Então, eu fiquei 1 ano, só eu e ele dentro de casa, silêncio total, né? Era só eu e ele ali, a gente se conhecendo, se descobrindo. E depois a vida voltou. E aí eu tinha uma criancinha dentro de casa, além de tudo que eu tinha que fazer. Mas a gente tem tentado, eu sou uma pessoa que eu vivo tudo muito intenso. Eu sou intensa em tudo que eu faço. Então, quando eu tô dentro de casa com ele, eu faço de tudo. E esses dias eu li uma frase sobre isso, que a mãe fica se sentindo muito culpada o tempo inteiro, né? Sim. Sempre é uma falta. É falta de atenção, é falta de, sei lá, tudo é culpa, né? E aí eu ouvi essa frase falando assim, olha, se importe em criar memórias que fiquem. Memórias que durem para sempre. Então, todas as vezes que eu tô dentro de casa com o Theo, eu faço de tudo para poder criar memórias, sabe, com ele. Criar momentos para ele se sentir amado, para ele se sentir prioridade e tudo. E aí, nos finais de semana, agora, antes a gente fazia agenda mais durante a semana também, quando tivesse, né? Mas agora a gente guardou para o final de semana fazer agenda. Porque aí durante a semana é família, a gente se cuidar mesmo, cuidar da gente, fazer os trabalhos e as coisas que precisa fazer, ir para a igreja, ver os amigos, sabe? Coisa assim que precisa ter. E no final de semana eu tô, tipo assim, já tô com as baterias carregadas para poder servir as pessoas. Então, cada hora é um processo assim de reestruturar tudo, mudar a rotina, fazer de novo. No final dá certo. E você viaja o Brasil inteiro, Gabi? Sim, o Brasil todo. Você gosta? Você gosta, assim, amo. fazer a mala, pegar o avião, ir para outra cidade, chegar no hotel, aquela rotina, porque às vezes as pessoas glamorizam muito as coisas, porque assiste o final ali, tá num palco de um show, num púlpito de uma grande igreja, né? Mas aquela rotina de viagem, eu falo assim, ela é sempre tudo igual. Né? Você pega um avião, você vai entrar dentro do hotel, um restaurante, depois você vai para onde você vai fazer o evento. Você gosta disso? Olha, eu gosto. Eu acho que eu tenho facilidade. Não sei nem se é que eu gosto ou se eu tenho facilidade de me adaptar. Qualquer situação para mim, tá ótimo. Você vai feliz, não é um peso. E se tiver difícil, eu arrumo um jeito de arrumar. Sim. Entendeu? Eu arrumo um jeito de me fazer feliz no meio. Sim. Então, eu acho que talvez essa minha personalidade facilita o trabalho, entendeu? É lógico que tem dias que tá muito mais cansativo. É lógico que ninguém imagina o quanto aeroporto cansa. Estressa. Eu fico estressadíssima em aeroporto. Porque é aquela confusão, né? E correria e tudo. Mas faz parte do trabalho. Tipo assim, são os custos do que a gente tem que fazer. E eu aprendi com a Helena Tanuri. Pouco tempo a gente se encontrou. E ela falou assim, ó, na hora que eu saio de casa, começou a missão. Então, se eu for pegar um Uber, a missão tá ali. Se eu for entrar no avião, a missão tá ali. Se eu for encontrar com o pastor para almoçar. Então, eu já entendi na minha cabeça que a missão começa a partir do momento que eu saio de casa. Sim. Não é para eu me sentir à vontade, não é para eu ter tudo que eu quero, entendeu? Não é para eu ter glamour, é para eu servir a igreja. Sim. Então, eu ponho isso na minha cabeça e eu vou.
Você está falando de Helena Tanuri, outra pessoa sensacional. Helena, estamos te esperando aqui também, viu? Você e o João. Um beijo para você. É uma pessoa muito especial. Ela é demais. Lá na minha casa, a Helena. Olha, você está falando de aeroporto, aí tem outra coisa. Eu sou muito mais velho que você. Então, na minha época, a gente chegava em Confins, que eu comecei a voar, a gente parava o carro já quase no avião. Você parava ali, andava um pouquinho e entrava. Hoje você chega assim, ó, portão 395. Você fala, meu Deus, onde que eu vou? E é engraçado que no dia que você está mais apressado, o seu portão é o último. O portão mais longe, É desse jeito, desse jeito. Minha irmã, você falou aí quando você foi fazer psicologia, já foi pensando em que aquilo ali pudesse te ajudar no ministério. Sim. Mas teve algum momento, alguma coisa aconteceu que você já pensou assim, falou, olha, talvez essa questão de ministério, de coisa não seja para mim, eu vou fazer outra coisa. Isso já passou pela sua cabeça? Já passou algumas vezes. Teve alguns momentos específicos. Bem lá no comecinho, me deu um calo nas cordas vocais, me deu um problema nas cordas vocais e me doía muito para cantar. Até eu ir pro IHOP. Tá tudo marcado nesse IHOP, né? Até eu ir pro IHOP, doía muito. Para cantar era muito difícil. E eu fiquei achando que talvez não era. Não era para ser. Eu vou desistir disso, então não deve ser cantar. Porque eu não consigo... Tipo assim, eu canto um tiquinho, dói a voz e tal. Fiz todos os exercícios, fiz tudo. Foi um tempo de silêncio, sabe? Assim, em todos os sentidos da minha vida, assim. Até minha vida com Deus. Foi um silêncio. Aqueles momentos que Deus usa para poder... reestruturar as coisas, sabe? Te colocar de volta no lugar. Eu tenho alguns marcos de momentos como esse, sabe? Esse foi um deles. E aí, depois, quando eu fui pro IHOP, inclusive, eu fui curada lá mesmo. E aí, quando eu voltei, eu já estava entendendo muito claramente. E aí, depois, teve algum outro momento, 2018, algum momento assim, a gente investiu muito. Você sabe, música é caríssimo. E era 2 meninos... que juntaram tudo que tinha, carro. Eu tinha um carro, vendi o meu carro. Eu tinha um teclado, vendi o teclado. Eu tinha não sei o quê, eu fui vendendo as coisas para poder fazer os trabalhos, para poder fazer a coisa acontecer. Eu entendi que Deus queria que eu fizesse isso e eu não ia medir esforços para que a coisa acontecesse, né? E aí, nesse tempo de total escassez financeira mesmo, sabe? Tipo assim, de não saber como pagar a conta do próximo mês... eu descobri muita coisa sobre mim que eu não sabia ainda, sabe? De que eu achava que eu tinha dado controle para Deus, mas não tinha dado tanto assim. Eu já tinha passado por vários momentos de dificuldade, mas eu ainda, sabe, me moldou mais. E nesse momento, por algumas vezes, eu pensei, não, eu vou parar com isso. Deve estar tudo errado, porque não tem condição de eu estar sofrendo tanto. Você achou que você podia estar tô arrumando problema demais? Tô arrumando problema à toa, entendeu? Tipo assim, talvez eu tô forçando uma porta que não é para abrir, sei lá, e vinha esses questionamentos na minha cabeça, mas ao mesmo tempo eu sabia quem eu era em Deus e aquilo que Ele tinha me falado. E no meio disso tudo, tinha pequenos... Era engraçado, porque Deus não vinha e me dava tudo que eu precisava. Ele me dava uma coisa que era tipo, uma coisinha que eu pedi, que não foi nem oração. Um colarzinho bonitinho que eu passei numa loja e vi. De repente, alguém me dava o mesmo colar. E aí eu começava a chorar, era como se Deus falasse assim, eu tô com você. Aguenta firme. Segura aí. Muita coisa surgiu no meio disso. Bom Perfume, que é uma das músicas, né, mais conhecidas, nasceu dessa dor. Sim. E cura tantas vidas hoje. Eu recebo vários testemunhos de cura mesmo. Então, que bom que doeu. Hoje eu falo, que bom que doeu em mim. Porque gerou vida, sabe? Me transformou, gerou vida para outras pessoas. E vários outros momentos que aconteceu isso mesmo e gera vida para as pessoas. Então, vale a pena. Lindo demais. É até emocionante ouvir o seu relato assim, porque a gente vê que Deus, dentro da grandeza, da soberania dele, parece que Deus tem algumas manias, né? E parece que é uma mania dele fazer isso assim, falar aqui, deixa eu te mostrar, só para você entender uma coisa fora dessa oração sua aí. Exatamente. Que você só pensou, só para mostrar que eu que sei, eu faço, eu tô vendo. Né? É bonito demais. Para você ter uma noção, teve um dia que eu estava assim, foi um dos dias que eu estava mais cansada. Eu estava muito cansada nesse dia. E aí eu fiz uma oração, eu estava nos Estados Unidos, dentro de uma igreja, num culto da Bethel.
E aí eu tava muito triste tava cantando aquela música. I raise a hallelujah in the presence of the enemy. E eu comecei Pode a falar... cantar, tá? Não precisa preocupar, não. Eu comecei a falar, Deus, eu levanto um aleluia. Acima de tudo, eu levanto um aleluia. Acima do que eu quero, acima do que esperam de mim. Acima de tudo, eu levanto agora um aleluia. E aí eu orei desse jeito. Agora, Deus, eu tô em cima de uma montanha. E eu vou simplesmente me jogar da montanha. Eu tô jogando ansiedade, eu tô jogando dinheiro ou não dinheiro, pobreza, riqueza. Eu não quero mais saber de nada. Eu só quero o Senhor. Eu só quero ser quem o Senhor quer que eu seja. Só quero, sei lá, eu tô me jogando da montanha. Se o Senhor quiser me pegar, na hora que eu falei isso, se o Senhor quiser me pegar, uma moça veio por trás, segurou nos meus braços, como se eu estivesse caindo mesmo, e falou no meu ouvido, It's okay, I caught you. Tipo assim, tá tudo bem, eu te peguei. Eu chorei por 2 horas no colo dessa moça, igual um feto, igual um neném. E ela não me soltava, abraçada comigo, falando, tá tudo bem, eu tô aqui com você. Nós somos próximos desse jeito. Foi um dia de cura pra mim, sabe? Então eu experimentei de muita coisa dessa, de Jesus me pegar e falar, se joga da montanha mesmo, pode jogar. Aí ali eu tava jogando meu controle, entendeu? Que eu achei que eu não controlava, mas eu controlava sim. Fantástico, fantástico. Olha, Gabi, você tem uma carreira incrível, consolidada, uma experiência com Deus inegável para quem olha para a sua vida, para a vida do seu marido e tudo mais. E você sendo psicóloga, sendo mãe, sendo uma pastora também, porque quantas pessoas que eu sei que relatam problemas a você, se chegam até você para buscar uma resposta, para buscar um consolo de tantas coisas que acontecem. E a gente vê que na Igreja de Cristo, nos últimos anos, muitas pessoas que tinham uma carreira igual a sua, que tinham uma vida com Deus, uma experiência com Deus também, depois publicamente foram por um caminho que era contramão daquilo tudo. Sim. Você como psicóloga, como mãe, como pastora, eu queria ouvir não uma explicação, mas um relato seu. Por que você acha que isso pode acontecer no meio da igreja? E o que a gente poderia fazer para acolher pessoas jovens que estão com esta mentalidade dentro da igreja? Ai, é difícil assistir, né? Assim, é difícil ver isso acontecendo, mas o que eu acredito é que se os seus olhos estão em Jesus, sabe? Se você entende que você é um parceiro de Jesus, mas na verdade a voz não é sua, a fama não é sua, a arte não é sua. Na verdade, é tudo para Ele e por Ele. Na verdade, a gente está aqui nessa terra só para estabelecer o reino de Deus. O que acontece é que o mundo lá fora, as coisas, são muito brilhantes, né? Assim, nas experiências que eu tive até agora, é muito fácil você ir entrando na cabeça das pessoas que já estiveram nisso, que já sabem como fazer, e eles vão te falando, não, você não precisa fazer isso não, porque você é tal coisa. Não, você tem que escolher tal oportunidade. E nem tudo que é good é God, né? A gente vai entrando nas oportunidades e fazendo e acontecendo, e eu acho que nós temos uma mania de tirar o Espírito Santo do negócio. Porque a gente vai sabendo como fazer. A gente sabe como fazer o público entrar na música com a gente. A gente sabe como mover as coisas. Sabe como mexer na internet de um jeito que cause a curiosidade, que faça acontecer. E aí, aos poucos, você vai sentindo que você é tão bom, mas tão bom, que não é mais o Espírito Santo que está agindo, sabe? Não é o Espírito Santo mais que está guiando. Eu acho que o maior cuidado que a gente tem que ter é de colocar a cabeça no pó todo dia mesmo, sabe? De voltar para o lugar toda hora. Eu acho que tem que ser uma cultura nossa de voltar e falar assim, não, peraí, a minha mensagem, o som que eu faço, tudo vem de Jesus. Eu não preciso entrar nos padrões, eu não preciso ser como são. E aí, lógico, tem outras questões. Talvez, será que essa pessoa realmente teve um encontro genuíno com Deus? Será que realmente conhecia Jesus? Pessoalmente, profundamente? Talvez não conhecia. Talvez amava a pessoa, tipo assim, coisas sobre Jesus, mas não Jesus inteiro. Talvez amava a ideia de Jesus, mas não Jesus inteiro, porque
Uma vez que você conhece Jesus profundamente e entende quem você é em Jesus, você não vai trocar por qualquer coisa, não. Sabe? Eu acho que o nosso papel como igreja, e eu sinto que é um momento de voltar para isso, voltar para esse lugar de tipo assim, buscar da fonte. A fonte não é a gente. Por mais que a gente saiba fazer, porque a gente sabe fazer, a gente tem habilidades, a gente tem dons. Deus nos deu dons e habilidades, a gente sabe fazer, mas é para a gente sempre buscar da fonte. Todas as vezes, Pedro, por exemplo, em um momento, a língua dele foi usada para poder dar a maior revelação de todas, Cristo, Filho de Deus vivo. E minutos depois, Jesus teve que falar, para trás de mim, Satanás. Então, quer dizer que se a gente não cuidar, a gente pode sair do lugar, sair do eixo, sabe? Então, eu acho que está na hora da gente voltar para esse lugar de viver no Espírito. Não é viver no Espírito na hora de cantar. Não é viver no Espírito na semana de ministração. É viver no Espírito. É deixar tudo que sair da minha boca, eu perguntar, é para ser desse jeito? É para fazer desse jeito? O que o Senhor quer que eu fale? Porque na minha cabeça, se você está com os olhos em Jesus, de verdade, você não sai, não. Se você sabe o valor de Jesus, você não deixa. Então, para mim, nem conheceu Jesus de verdade. Olha, vamos ouvir uma canção. uma das suas muitas lindas canções que você ministrou, que você cantou, que é Bom Perfume. É isso? Vamos ouvir o pessoal de casa poder sentir um pouquinho. E da unção que tem essas canções, porque você está falando isso aí. Eu acredito muito nisso também, que existem coisas que você faz ali buscando a presença de Deus, com uma fidelidade espiritual, que aquilo ali parece que fica para sempre. Sim, é né? verdade. Porque quando você escuta tempos depois, parece que você consegue sentir aquele momento ali do que aquilo está sendo falado. Vamos escutar uma música então e um clipe para você de casa acompanhar também. Gabi Sampaio, Bom Perfume. Fantástico, lindo. Olha, a gente faz o culto na quarta-feira lá na sede, né? Essa música, eu acho que é difícil uma quarta-feira que ela não está no repertório que lá. Bom saber disso. Que coisa linda, Gabi. Muito linda a sua história, sua experiência com Deus, sua família, seu filho, Theo. Tenho certeza que já está cantando, já está... Em nome de Jesus. Lá junto com a mamãe, vivendo uma musicalidade, Sim. né? Isso Ele ama. Que coisa linda. Ontem eu vi um vídeo que a Nívia Soares, o Gustavo postou das menininhas deles. Sim, cantando assim e já louvando. Gente, é tão linda a criança nascer nesse ambiente, né? Eu me emociono todas as vezes que eu vejo. Tanto as meninas da Nívia, o Isaac e da Ana, toda hora que eu vejo eles juntos, eu começo a chorar falando, Deus, que o meu filho te ame desse nível, tipo assim, que eu consiga passar para ele. Tudo isso, que ele consiga te amar mais do que tudo, desse jeito, que ele possa olhar para mim e a gente ter o mesmo amor pelo Senhor, sabe? Eu cultivo isso desde que ele estava na minha barriga, eu fico assim, falando com ele, Theo, Jesus é a sua casa, ele é o seu lar, ele é tudo para você. Eu espero que eu possa, daqui uns anos, né, postar uns videozinhos desse do Theo adorando, vai acontecer, lógico. Tenho certeza disso. Theo é dele. Em pouco tempo, né? Uma mamãe dessa aqui, o papai que trabalham juntos e ouvindo sempre as ministrações, ele vai replicar o que ele ouviu dentro de casa e mostrar as experiências dele também. É isso aí. Né, Gabi? Gabi, olha, prazer enorme te receber aqui, viu? Foi adorável, assim, conversar com você, saber, assim, que tudo aquilo que você
passa através das suas músicas faz parte de uma experiência de vida que você tem com Deus também. Amém. Eu espero te receber outras vezes aqui no programa. Depois, os seus novos projetos, você vir falar pra gente. Vamos deixar o seu Instagram aqui na tela também. Aí. Lá tem o seu contato. Se alguém quiser fazer um convite. Sim. Você toca em festas de prefeitura também, Sim, shows que a gente dizia seculares também. Você está lá louvando a palavra de Deus e adorando a Jesus. É bom demais. Que bênção. Bom demais. Gabi, obrigado. Muito obrigada, pastor Fábio. Que Deus te abençoe. Prazer estar aqui. Deus abençoe. Prazer foi meu. Quem sabe a próxima vez você já traz o Telzinho, já que ele vai cantar uma música aqui. Imagina, ou vai fazer muita bagunça e não vai deixar a gente comer. Vai ser bom demais. Que Deus te abençoe. Amém. Olha, conversamos aqui com a Gabi Sampaio e foi sensacional conversar com ela. Eu tenho certeza que também você já foi abençoado muitas vezes ouvindo as canções. Que Deus possa te abençoar. Obrigado por você ter passado esse tempo aqui com a gente. E não sai daí não, porque aqui na Rede Super tem muito mais.